Parece que não importa a época, a Argentina sempre está passando pelos mesmos problemas: dívida externa, inflação alta, escassez, vários e vários problemas desse tipo. Parece até um pouco com o Flamengo, que toda semana tem uma crise nova. Mas qual é a causa dessa crise? Por que a Argentina está tão mal na economia e há tanto tempo? É isso que eu vou explicar nesse vídeo. E será também um questionamento que todo mundo também deve pensar: será também que o Javier Milei, o libertário anarcocapitalista, é uma boa solução? É uma coisa que eu também falei no vídeo anterior, já adiantando um pouco da resposta. É óbvio que o Javier Milei é a esperança, é a solução, mas eu vou explicar aqui nesse vídeo o motivo da crise da Argentina e por que ela é crônica. Porque é uma coisa que não é novidade para ninguém. A Argentina está passando por uma inflação de 115% ao ano, uma coisa absurda, que nem no Brasil, que é um país horrível, não tem essa inflação. E qual a explicação disso? Porque quando tem inflação alta, como qualquer país faz, aí o que acontece? Os governantes lá, os economistas, eles vão lá e aumentam os juros, aumentam a taxa de juros para que tenha menos dinheiro circulando na economia. Aí eles também compram dólar para dolarizar a economia e diminuir a desvalorização. Só que será que isso funciona? Tá, a curto prazo isso até pode funcionar. Só que a longo prazo isso não resolve o problema, porque na verdade a inflação, ela é um sintoma, é uma consequência do real problema da Argentina ou de qualquer país que passa por uma crise de inflação. Porque pegar empréstimo, aumentar a taxa de juros, comprar dólar, tudo isso são soluções paliativas, porque não ataca a raiz do problema. E qual é a raiz do problema? E basicamente, a raiz do problema é a política monetária, que na Argentina é fracassada. É uma política monetária que nunca funcionou. É uma política monetária horrível. E tá, mas algumas pessoas podem falar assim: pô, realmente a Argentina tá sempre em crise, mas e o Macri? O Macri não era de direita, não era alguém que ia resolver essa crise? E a resposta é não. Muita gente, inclusive eu, achava que o Macri seria uma pessoa que resolveria o problema da economia, mas ele não resolveu, porque o Macri, ele, apesar de falar que é desregulamentar, ser mais livre mercado, fazer tudo aquilo que a gente pensa que uma pessoa de direita faria, ele não fez, porque ele até pretendia fazer, só que ele queria ser alguém mais gradual, fazer uma mudança gradual, só que a mudança dele não foi o suficiente para melhorar a economia, e na verdade as suas políticas foram tão ruins quanto as políticas anteriores. Então o Macri não fez absolutamente nada. O que ele fez no governo não influenciou nada, continuou sendo ruim. Só que teve sim um político argentino que conseguiu dar uma melhorada na economia. Só que isso foi lá em 1989. Foi com Carlos Menem. Ele, em 1989, a inflação era mais de 20.000% ao ano. Absurdo, tipo. Ele conseguiu fazer com que a inflação, já em 1992, fosse de 17,5% ao ano, que é uma redução incrível. Ele conseguiu implementar políticas monetárias decentes. Só que não durou muito tempo, porque o que não existe na Argentina é responsabilidade fiscal. E mudanças monetárias, parar de imprimir dinheiro e fazer todas essas coisas, exigem responsabilidade fiscal. Mas se o governo não consegue parar de fazer isso, essas políticas que mantêm a economia funcionando não duram muito tempo. Então, apesar de ter um momento nos anos 90 que a economia da Argentina melhorou, esse momento foi passageiro, extremamente passageiro. Então, se a Argentina sempre viveu com crise, se a Argentina, não importa a época, praticamente sempre ela teve esse problema de política monetária fiscal errada. Então, qual é a raiz do problema da inflação? Qual é o motivo da Argentina sempre estar passando por crises? E o motivo, basicamente, é a estrutura do governo, a estrutura do país. Porque na Argentina, a quantidade de dinheiro em posse de pessoas físicas sempre está aumentando. Isso quer dizer que o governo está sempre imprimindo dinheiro. E isso acontece porque boa parte do país é sustentada pelo governo. Só, por exemplo, todo mundo quer ser sustentado pelo governo, e o exemplo é claro porque só em apenas duas províncias,
que o número de funcionários públicos é menor que 30%, só em 2 províncias, e cerca de 65% das províncias da Argentina, em 60%, 40% dessa população que trabalha são funcionários públicos. Então, mais da metade das províncias, que 60%, da força das pessoas que trabalham, 40% são funcionários públicos. A Argentina tem muito, mas muito funcionários públicos. E isso quer dizer que boa parte das pessoas que estão trabalhando são sustentadas pelo dinheiro do Estado. E o funcionário público não é a raiz do problema toda. Faz parte do problema, mas também não é o pior problema. Porque o pior problema são as empresas que são subsidiadas e outras que são prejudicadas para subsidiar essas empresas. Por exemplo, o governo argentino ele subsidia muitas empresas, que são empresas que não funcionam no livre mercado, elas funcionam com a ajuda do governo. Só que para ajudar o governo tem que arrecadar. Então ela tem que tributar outras empresas. Então não tem incentivo para ter uma empresa, não posso dizer, honesta. Então boa parte das pessoas são ajudadas pelo governo, sejam funcionários públicos ou empresas. Porque são empresas que têm conluio com o Estado. E as poucas que não têm são punidas. Exatamente. Cara, é bizarro. É bizarro. Porque as empresas que não têm ligação com o Estado são punidas com impostos para sustentar aqueles que têm ligação com o Estado. Então é um sistema onde as coisas não vão funcionar porque boa parte das pessoas dependem do governo. Todo mundo quer viver do governo. Então é óbvio que isso não vai se sustentar. É um sistema onde basicamente o parasita é maior que o hospedeiro. Então para sustentar tudo isso, se você não pode cobrar mais impostos porque não tem onde tirar dinheiro, sabe? A população não tem como pagar mais esses impostos, que sobra imprimir dinheiro para pagar essas pessoas. Então o problema na Argentina é que ele é um estado insustentável. Os impostos, responsabilidade fiscal não sustenta a Argentina. O que vai sustentar a Argentina é a irresponsabilidade. É imprimir dinheiro para pagar todos os custos que eles criaram. Então o problema na Argentina é crônico porque a forma como o Estado, como o país é organizado é errada. É problemática. Daí, não é nenhuma surpresa que a produtividade argentina seja baixa, que cobrar mais impostos não vai resolver o problema para cobrir as despesas do governo. E como o país não tem confiança no mercado, ele não vai conseguir empréstimos de outros países, então a única solução que sobra é imprimir dinheiro. E aí chegamos ao problema. Não tem de onde tirar. Então imprimir dinheiro, mas vai gerar inflação. Vai ter que lidar com a inflação, porque essa é a situação da Argentina. E aí que chegamos ao ponto. O ponto principal é, diante dessa situação catastrófica, dessa situação insustentável de crise crônica, as pessoas não querem mais viver isso. As pessoas desejam mudança. Então as pessoas se perguntam, putz, mas qual é a solução para todos esses problemas que a população argentina está vivenciando? Como sair dessa crise que parece que não tem fim? E a pessoa que surgiu, mas no caso é o Javier Milei. É uma pessoa que tem uma visão que justamente fala daquilo que ninguém fala. O problema são excessos de funcionários públicos. O problema é imprimir dinheiro para sustentar esses mesmos funcionários ou subsídios para empresas que não querem trabalhar no livre mercado. Então, Javier Milei, ele fala aquilo que a Argentina estava precisando. Alguém que defendesse uma solução para o problema. Então, redução de déficits, aumento de taxa de juros, forçar pessoas com violência. Colocar a polícia na rua para conter a alta do dólar também não funciona, que é o que o ministro da Economia, Sérgio Massa, queria fazer, também não funciona, sabe? Tudo isso são soluções paliativas e absurdas, que colocam a culpa dos problemas nas pessoas. Falar que a inflação é coisa da cabeça das pessoas. Tudo isso são medidas que falam assim, não, a culpa da inflação não é do governo. O governo está fazendo tudo certo. A culpa são das pessoas que fazem tudo errado. É tipo tirar a responsabilidade justamente do verdadeiro culpado, que é o Estado. Por isso que o Javier Milei tem tanto apoio. Por isso que o Javier Milei tem chance de vencer. Porque ele fala o real problema que a Argentina está passando, que é uma irresponsabilidade fiscal, que é não tentar a verdadeira solução do problema. Então, qual é a verdadeira solução? É o que o Javier Milei falou. Acabar com o Banco Central,
parar de imprimir dinheiro, ser proibido imprimir dinheiro. Porque só fazendo isso, proibir de o governo, de o Banco Central da Argentina imprimir dinheiro, já vai valorizar o peso. Daí, quando o peso ficar valorizado, abole o Banco Central, porque isso vai resolver o problema. Faz com que a economia seja dolarizada, ou seja, que as pessoas usem dólar no dia a dia, porque os argentinos já poupam em dólar. Afinal, quem é que vai poupar em peso quando cada dia a moeda perde valor? Não faz sentido. Ou que usem Bitcoin, use o real, mas parem de usar o peso, se o peso não tem valor algum. Então, se o Javier Milei conseguir fazer essas mudanças que ele promete, e que eu sei que é muito difícil, provavelmente vai ter uma oposição absurda contra essas mudanças, afinal ninguém quer sair do privilégio de ser sustentado pelo Estado. Se o Javier Milei conseguir fazer essas mudanças, então a Argentina tem salvação. Mas, obviamente, não será fácil. Com certeza a oposição vai gritar, tipo assim, não, é um plano imperialista americano, neoliberal, para destruir a economia, para acabar com a soberania da Argentina. Mas, caraca, que soberania que a Argentina tem? Que autoridade a Argentina tem? Que reputação que a Argentina tem mundialmente? Nenhuma. Já tá totalmente acabada. Ninguém quer prestar dinheiro pra Argentina, só o Brasil que é burro e amigo da Argentina, né? Por causa do Lula. Então, tipo, Javier Milei é a solução para a Argentina. Ele sabe qual é o verdadeiro problema, e se ele conseguir fazer o que ele pretende, ele tem tudo para salvar a Argentina. Milei, ele realmente se apresenta como uma luz em meio a toda a escuridão que representa a Argentina nesse momento.